Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, Madilene Araújo Fé em Ação. Hoje quero contar uma história de perseverança e amor, em comemoração aos meus 36 anos de casado, que aconteceu dia 4 de julho. Então quero contar como tudo começou e ao final ter uma mensagem e uma oração por você. Tudo começou quando eu tinha 21 anos. Eu estava namorando, mas infelizmente o cara sumiu sem terminar o namoro. Eu fiquei muito chateada e por isso eu decidi não saber mais de namorar. Eu cantava no coral e resolvi aprender a tocar violão, me dedicar nesta área. Então entrei na aula de violão com o professor Marco Antônio e em algumas aulas ele perguntou se eu queria namorar com ele. Ele disse que tinha gostado muito de mim e que queria namorar. Eu disse de jeito nenhum. Contei para ele sobre a decepção do namoro anterior e que eu não queria saber mais de namorar. E ele ficou insistindo muito e disse que gostava muito de mim, então eu disse que podíamos tentar. Lembro que a gente se encontrava todos os dias. Eu saía do meu trabalho, passava na casa dos pais dele, a gente ia para minha casa, lanchava, conversava e namorava. Para resumir, toda a história, dentro de um ano nós namoramos, noivamos e casamos. Foi um pouco apressado, mas nós nos casamos virgens. Lembro que os pais dele foram conversar com meu pai sobre a nossa decisão e o que ele achava. E o meu pai disse assim: se eles se gostam, eles que resolvam. Tivemos um namoro bem intensivo, Desse jeito, porque era todos os dias. A gente morava em uma cidade bem pequena e nos casamos e no mesmo dia mudamos para uma cidade um pouco maior, porque Marco Antônio tinha passado um concurso para procurador do estado e ia trabalhar lá. Como naquela época ainda não tinha computador, eu ia para o trabalho com ele e ficava lá ajudando, lendo os processos, porque ele tem retinose pigmentar. Então tem mais casos na família. É uma síndrome que a pessoa ou vai perdendo a visão aos poucos ou ela já nasce sem enxergar nada. Então ele tinha um pouco de visão, enxergava assim vulto, cores e as letras grandes, mas lia muito lento, muito devagar. Tinha que preencher muitos formulários e ele não conseguia preencher. E naquela época a gente usava era máquina de escrever, porque não tinha computador. Eu lia tudo para ele, preenchia os formulários e quando eu lia eu tinha que ler bem rápido, bem acelerado, pulando ponto, vírgula, porque o raciocínio dele é muito rápido. Eu era a secretária dele, então, mas eu não recebia um salário por isso, E na profissão dele tinha que ler muitos processos, porque era tudo no papel. E as comarcas que ele trabalhava eram cidades vizinhas. Então sempre tínhamos que viajar para essas cidades para ele despachar nos processos. Só que nessa época a gente passava muita dificuldade financeira, recém-casados, morávamos de aluguel e ele recebia uma diária para ir nas comarcas. Só que tinha que dar para nós dois, porque eu sempre tinha que ir com ele para ver os processos, Viajávamos de ônibus, porque não tínhamos carro e a diária tinha que dar para nós dois. E a gente só podia ficar um dia nessa cidade, porque a diária não dava, para a gente ficar mais tempo. A gente tinha que economizar também, que a gente não tinha casa própria. E a gente não ia em restaurante, almoçar, o que a gente fazia? A gente ia na padaria comer pão com salame. Esse era o nosso almoço, E a gente fazia bastante economia. A gente levava todos os processos para o hotel e colocava tudo em cima da cama, aquele monte de processo, e lia tudo, O trabalho ficava pronto e a gente voltava para casa, Porque a gente não podia ficar muito tempo lá. Eu lembro que a gente não comprava nada supérfluo, Eu não comprava nenhum batom, nem roupa. A gente ia economizar bastante e era uma vida muito difícil. E nós somos assim, se tivermos dinheiro a gente compra, se a gente não tiver, a gente não faz dívida.
Deus sempre abençoa a gente quando a gente administra bem. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para a gente administrar tudo aquilo que tem nos dado. Eu lembro também que a gente ia para a casa dos meus sogros e do meu pai para a gente economizar. Porque quando a gente estava lá, a gente não ia gastar nada, né? Então a gente era esperto, tinha que bolar algumas coisas, alguma saída para a gente estar economizando. E como o Marco Antônio não podia dirigir, eu lembro que lá no trabalho dele, né, eles falaram que eu podia dirigir o carro, né, do estado se eu tivesse carteira. Como eu não tinha carteira, eu fui aprender a dirigir e depois tirar a carteira e foi muito difícil porque, né, eu não tinha condições de pagar muitas aulas de direção, mas o Marco Antônio me incentivando muito e lá pela quarta vez eu consegui tirar a carteira. E eu lembro que eu tirei a carteira e quando eu cheguei lá no trabalho, né, que era para mim dirigir o carro, eles não deixaram mais. Ah, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tudo faz parte. E depois de um ano de casado, né, a gente já tinha conseguido comprar a nossa casa e estávamos em reforma, com a gente dentro da casa. E nessa época eu fiquei grávida. E, infelizmente eu perdi o bebê, né? Tive um aborto espontâneo e já estava com um mês de gestação. E Deus sabe todas as coisas, né? Porque no meio daquela confusão toda, né? Naquela reforma, né? Se viesse um bebê, que transtorno que ia ser. Então a gente vê as coisas boas em tudo, né? A gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. E depois, né, de um ano, eu fiquei grávida novamente. E mesmo grávida, eu ainda ia a pé levar o meu marido para o trabalho, porque ainda não tínhamos carro. Só que não dava mais para ficar com ele o dia todo lá. Então eu trazia os processos para casa, eu lia tudo para ele, preenchia as fichas, os formulários e ele levava tudo pronto para o trabalho. Depois de um tempo nós conseguimos comprar o carro e nosso filho nasceu, né, lindo, saudável, graças a Deus. E aí já facilitou um pouco a nossa vida. Quando a gente ia viajar, a gente viajava de carro nas comarcas, né, nas cidades vizinhas, por causa do trabalho. E a gente trazia os processos para dentro do carro e colocava o meu filho atrás na cadeirinha, no banco de trás. E aí a gente trabalhava, né, via todos os processos e deixava tudo pronto para a gente não ter que voltar, né, ali na cidade novamente, nem dormir lá, né? Então, nós não tínhamos empregada, não tinha babá, a família morava longe e cada um estava cuidando da sua vida e nós tínhamos que nos virar, né? Nós dois tínhamos que dar conta mesmo da nossa vida e de tanta coisa que a gente tinha que fazer. Eu ajudava meu marido no trabalho e ele me ajudava em casa, né, no serviço de casa, lavando vasilha, fazendo mamadeira, trocando fralda. Ele sempre foi curioso para aprender as coisas e gosta de aprender tudo. Ele é muito curioso. E de tanto, né, ter processo, ler processo, ver sobre o assunto, eu resolvi fazer faculdade de Direito. Mesmo com tanta coisa para fazer, eu estudava à noite. Quando nosso filho tinha 3 anos, né, meu marido resolveu pegar a chefia, só que na cidade de Pirapora, no norte de Minas, uma cidade bem longe de onde a gente morava, 400 quilômetros de distância. E eu continuei com a faculdade. No fim de semana eu vinha, né, viajava, vinha de carro sozinha e ficava, estudava e depois voltava. E o meu marido ficava sozinho com meu filho lá na casa e essa casa era cheia de escorpião, porque foi a única que nós conseguimos alugar naquela época, que não tinha nem rede de esgoto naquela época. Era uma cidade assim bem simples, né, muitos anos atrás. A gente pedia muita ajuda a Deus, né, porque era muito perigoso. E Deus tinha propósito em todas as coisas. Quando nós chegamos nessa cidade, nós ficamos conhecendo um rapaz que morava em um lugar bem assim precário, né, que não tinha muitas condições e que ele era deficiente visual. E o sonho dele era estudar. Levamos ele para casa, arrumamos roupa, arrumamos as coisas para ele, arrumamos um colégio interno para ele estudar, né, especializado em deficiência visual. E colocamos ele no ônibus, né, e ele foi realizar seu sonho no outro estado, no outro estado.
Ele era muito corajoso também, né? Que ele foi sozinho em Deus. Lembro que quando meu marido aceitou a chefia, né? Porque era o sonho dele também, ser chefe, e a gente não podia voltar, porque ele tinha perdido a vaga lá na cidade onde a gente morava. Então foi muito difícil. Só sei que, para encurtar a história, né? Ficamos só 8 meses lá em Pirapora, né? Naquele calor lá terrível que é aquela cidade. Então nós cumprimos o propósito que Deus queria para a gente lá nessa cidade e Ele mandou a gente de volta, né? Porque não tinha condições, não tinha mais vaga e Deus, né? Deu um jeitinho e a gente conseguiu voltar, né? E aí eu me formei, né? Fiz a prova da UAB, só que eu não tinha tempo nem condições de trabalhar fora, né? Que eu já trabalhava muito dentro e foi assim, né? Depois de muitos anos, essa luta toda, mas valeu a pena. Eu não me arrependo de jeito nenhum, né? Deus estava no controle de todas as coisas. Talvez você pergunte, né? Vocês nunca pensaram em separar? Eu falei várias vezes, né? Não por causa da deficiência visual que ele tem, mas porque somos muito diferentes. Eu sou ligado no 220 e gosto de desenvolver o trabalho rápido, né? Muito rápido mesmo. Já meu marido é tranquilo e sempre tem o jeito dele, da maneira dele, então a gente não combina muito nessas coisas. E às vezes as pessoas, né, se divorciam por incompatibilidade de gênero. Isso não é motivo, né? É só se adaptar e se doarem mais um para o outro. Nós fizemos um compromisso que nos ajudou muito sempre falar a verdade. E a gente não pode, né, mentir no casamento. Tem que ter relacionamento saudável, relacionamento na verdade. Senão não dá certo. Eu lembro que quando nós casamos, meu marido já tinha entregado a sua vida para Jesus. Ele tinha a religião dele, mas ele começou a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e ele foi vendo que a religião que ele estava não tinha nada a ver com as coisas que tinha na Bíblia. Então ele foi tirando aquelas coisas da religião dele, foi tirando, tirando, e ele falou assim: não sobrou nada, agora eu tenho que seguir a Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu creio mesmo que isso fez toda a diferença na nossa vida, porque Deus nos acompanhou desde o início. Porque casamento é uma aliança não só entre o casal, mas uma aliança com Deus, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Daquela promessa que a gente faz ali no altar, de a gente cumprir aquela promessa, não como uma obrigação, mas pela aliança que a gente tem com a pessoa e com a aliança com Deus. E o amor não é uma escolha, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você decide amar a pessoa. Então esse amor vai sendo construindo passo a passo. Tem um versículo na Bíblia que fala bem o que é o amor. Não o nosso amor, mas o amor de Deus. E quando a gente tem Jesus no nosso coração, esse amor vem habitar dentro de nós. Claro que nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só Jesus. Mas nós tentamos a cada dia a cumprir, né, a palavra de Deus. E este versículo está em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 8, parte A. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então é nessa palavra que nós nos firmamos, nesse amor de Deus. E nós, né, tentamos o tempo todo viver esse amor de Deus. Porque não é fácil ter relacionamento com, né, com as pessoas, não só no casamento, mas com as pessoas. Porque relacionamento com pessoas é muito difícil, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa foi criada de uma maneira diferente. Mas a gente pede mesmo a Deus para colocar esse amor no nosso coração. Porque quando a gente tem um amor de Deus, fica tudo mais fácil, fica mais, né, tranquilo para a gente amar. Né? Como a Bíblia diz, né, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente não ama nem a gente mesmo, como que a gente vai amar o próximo? Nós temos que, né, nos doar mais para amar as pessoas. Agora eu gostaria de orar por você,
por você, para os casamentos, para as pessoas que têm dificuldade com relacionamentos e que Deus possa mesmo abençoar a sua vida. Vamos orar comigo? Querido Deus e Pai, eu te louvo mesmo pela minha vida, pelo meu casamento, né? Por 36 anos que o Senhor nos permitiu viver juntos, né? A gente não pode falar que foi sem briga, a gente brigou também, teve discussão, mas nós vencemos, porque o Senhor estava conosco, o Senhor sempre cuidou da gente, o Senhor sempre nos deu força. Muito obrigado, meu Deus, eu sou grata ao Senhor. Por isso eu te peço agora que o Senhor venha mesmo fortalecer os casais, as pessoas, os casamentos. Abençoa, Deus, que as pessoas possam mesmo viver o amor do Senhor, que as pessoas possam se doar mais, que elas possam mesmo ter o amor de Deus mesmo nos seus corações para transmitir para o outro. Abençoa as pessoas que têm dificuldades com relacionamentos. Venha mesmo derramar do teu amor sobre cada vida, Senhor. Que haja perdão, que haja reconciliação. Tira mesmo toda ira, todo o mal que está na vida dessas pessoas, Senhor. Que elas possam mesmo meditar mesmo que o Senhor é amor. O Senhor nos amou tanto que entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Esse é a maior prova de amor. Muito obrigado, Senhor. Continua mesmo abençoando essas vidas e que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo possa mesmo reconhecer esse amor de Deus para a sua vida e que ela mesma retorne esse amor também recebendo Jesus no seu coração. Que Jesus é o próprio amor. Que ela possa receber no seu coração Jesus e que sua vida possa mesmo ser transformada. Continua mesmo abençoando cada vida, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito obrigado. Eu quero dizer que no próximo vídeo eu quero contar o restante da história, né? Quando eu mudei para Belo Horizonte e tem uma caminhada, uma jornada longa aí, e eu quero compartilhar com vocês para abençoar a sua vida, né? E contar para vocês também que Deus está no barco junto com a gente, né? Mesmo a tempestade, Ele está sempre conosco, que Ele vai te ajudar, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos dá força para vencer todas as coisas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço.